Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um Conexão e Base. E no programa de hoje nós vamos conhecer a história de uma empresa centenária que faz parte da história do nosso Nordeste. Com certeza você já ouviu falar, ou melhor, você já experimentou a Dori e um dos outros 10 produtos que ela distribui por quase todo o Nordeste. Fica comigo que o programa de hoje está mais que especial. Estamos aqui com Stanley Dori, do qual eu agradeço muito a presença no nosso programa. Ok, muito obrigado também a você, ao Vitor, à TV, por nos receber aqui hoje, né? Falar um pouco do nosso business, do nosso negócio. É uma empresa centenária, 114 anos. Estamos aqui. Perfeito. Stanley, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que eu sou muito fã da marca, né? Eu sou consumidor desde pequenininho da marca Dori, do grapete, então tudo isso faz parte da minha infância e eu tenho certeza que da infância de muitos que estão em casa, então o programa está muito especial de uma marca que é querida, muito querida, tem um amor, está no coração de muitos dos norte-riograndenses, dos natalenses, dos paraibanos. Pois é, Emerson. A nossa empresa é uma empresa centenária, como a gente está falando, são pouquíssimas empresas. Eu estava vendo hoje que 80% das empresas quebram no 10º ano. Exato. Né? E nós, já aí, com 114 anos, já atravessamos uma guerra mundial, 2 guerras mundiais, já atravessamos uma pandemia, não é? Então, estamos firmes e fortes. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. E como a Dori é querida pelo norte-riograndense e pelo povo nordestino, né? É uma empresa que nasceu na Paraíba e está no Rio Grande do Norte há mais de 60 anos. Então, assim, quem tem 60 anos, que é mais ou menos o brasileiro vive 80, então, desde criança como você, muitos norte-riograndenses, muitos natalenses exibem, né, o amor que eles têm pela marca Dori e pelos produtos Dori. Aí eu sou um deles. Oh, muito obrigado. E não tem como falar do início sem falar do seu Dori, né? Tem seu Dori Sidney, seu Sidney, que foi o fundador, né, da Dori, que veio lá em 1898 para fazer estradas de ferro aqui. Naquela época, imagina como é que era trazer máquinas da Inglaterra, trazer aromas, que naquela época nem o nome refrigerante existia, se chamava gasosas. Sim. Não é? E ele trouxe todos esses equipamentos. Suco gaseificado, não era assim? Exatamente. Aromatizado. Exatamente, com os aromas da Três Corações, não é? Que era uma empresa inglesa também, a Inglaterra sempre muito desenvolvida, não é? Depois da Holanda, que foi quem começou com as companhias índias ocidentais, a Inglaterra foi o segundo grande império, depois que o dinheiro realmente surgiu e começou a trabalhar-se com bolsa de valores e com dinheiro, veio a Holanda e depois veio a Inglaterra. E meu avô, que veio para cá nessas épocas, ele naquela época não existia formação de profissional, você podia ter várias formações. E ele se formou na Politécnica de Londres, como engenheiro químico, não engenheiro, mas técnico químico e técnico mecânico. Então, ele conhecia muito naquela época de engenharia química, tanto que ele fazia o gás carbônico. Existia um processo de fusão, um processo químico. Não existia gás carbônico como tem hoje, que você compra no mercado. Sim. E ele fazia esse processo de fusão e extraía o gás carbônico, juntava com açúcar e com a água, né, e os aromas, e fazia as gasosas, que foi quando a gente começou o nosso processo. Né? Isso aí durou 50, 30 anos, 40 anos. E no segundo momento veio o meu avô, o meu tio, seu Dori, que também é muito conhecido aqui, quem conhece o Rio Grande do Norte sabe, ele é muito conhecido como seu Dori. E ele e papai, há 60 anos atrás, tinham duas empresas. A Dori saía de João Pessoa e vinha para o Rio Grande do Norte. E nessa vinda eles vinham, naquela época não tinha nem essa BR-101 que tem hoje, né? Que você vai 2 horas, você está lá em João Pessoa. Exato. É uma estrada dupla, uma maior tranquilidade de você fazer esse trecho, mas antigamente era muito difícil chegar no Rio Grande do Norte. Né? E aí eles decidiram que semanalmente, cada um viria para cá para passar a semana aqui, né? Tanto que eu tenho irmãs que nasceram aqui no Rio Grande do Norte, e eles se revezavam nesse processo. Até que um dia seu Dori, que é seu Walter, ele foi presidente do Rotary, foi presidente do Sindicato de Bebidas aqui, e faleceu em 2022.
ele nos deixou, mas ele deixou um grande legado junto aos empresários locais, à comunidade empresarial norte-riograndense. Então, ele é uma pessoa de grande força que teve aqui e ele ajudou muito a ser o que a Dori é hoje, o que a Sidori é hoje aqui no mercado norte-riograndense. É uma pessoa muito importante em todo esse processo. E por falar no que a Dori é hoje, me chama a atenção porque a Dori está no mercado onde há gigantes. Pois é. Eu fico curioso como é disputar mercado com Coca-Cola, com Pepsi, com essa turma muito forte. Pois é. A gente, graças a Deus, construiu baseado na qualidade dos nossos produtos, né? Nós temos produtos de qualidade, tanto assim que nós somos tão benquistos pelos norte-riograndenses e por onde a gente chega, porque seu Walter Dori e papai, eles sempre primaram muito e a gente não deixa de continuar com esse legado de ter produtos de qualidade. Então, uma das principais premissas nossas é que nós temos produtos de qualidade para atender o povo norte-riograndense, o povo nordestino, que não tenham... na hora que você está tomando um refrigerante Dori, ou um Guaraná, um laranja, um limão, um cola, ou qualquer outro dos nossos produtos, porque a Dori, como a gente já vem falando, naquela conversa que nós tivemos ontem, se transformou na Sidori, que é uma empresa hoje que tem várias marcas, né? A primar pela qualidade dos nossos produtos. Para isso, eu até lhe convido, Emerson, para que você conheça a nossa empresa, que você lá vá nos visitar e veja como é que a Dori hoje não deve a nenhuma empresa multinacional e, por isso, nós conseguimos nosso lugar ao sol junto nesse desafio que é ter que lidar com empresas multinacionais de grande porte. Né? Sem dúvida. E o convite... né? Não posso deixar de aceitar um convite desse nível, né? Até porque eu vou aprender muito. Nós estamos engatinhando ainda nessa questão de estabelecimento de processos. Eu, o meu sócio, com a nossa empresa, a gente tem uma crença muito grande no nosso processo, temos uma crença muito grande no nosso crescimento, mas entendemos o quanto nós temos que aprender para chegar lá. E tudo gira em cima disso. E daí também o nosso programa, né, ter a oportunidade de entrevistar um camarada como você, que representa uma empresa como a sua, que é vitoriosa em vários aspectos. Como você falou sobre a sua empresa na questão industrial, com certeza a gente vai ver lá um ambiente produtivo a ser espelhado, mas me chama muito a atenção a longevidade e esse mercado que não é um mercado simples. Sim. É um mercado que vocês competem com gigantes multinacionais. E falando sobre essa evolução da Dori, que hoje é a Sidori, então hoje vocês têm licenciamento de várias marcas, não é isso? Pois é, Emerson, nossa empresa, ela que Inclusive, eu vou até trazer a pastinha que você trouxe aqui. Se você virar assim, vai aparecer várias marcas, né? Vou virar mesmo. Vocês vão ver várias marcas que cada bolinha dessa é uma marca que essa aqui todo mundo conhece. Essa é a marca Dori e aí eu trouxe uma versão nova para... como existe Zero? Zero. Ah, rapaz. Exatamente. Acabamos de lançar, nós somos a primeira empresa independente na região Nordeste a lançar um produto zero açúcar, não é? Todo mundo preocupado aí com o açúcar que virou esse estereotipo, né, de que o açúcar faz mal, mas a gente sabe que você tem que ter uma vida, é o composto da sua vida que vai fazer mal ou não a você. Rapaz, vocês vão avançar muito com isso aqui, viu? A gente lançou nos 2 sabores, lançamos Guaraná e Cola. Eu já conheço 2 clientes disso aqui já. De cara, que é eu e o Ramon. Esse é o Guaraná Dori Zero. Esse é o Guaraná. Zero açúcar. O Dori todo mundo já conhece, o Zero é novidade até para mim. Sensacional. É o Zero açúcar eu trouxe justamente porque é uma das nossas novidades. E agora vamos falar de um por um aqui? Vamos, fique à vontade. Das empresas licenciadas, eu vou escolhendo aqui a dedo. Cajuí? Esse não é um licenciado, esse é um refrigerante de caju, né, que lançamos ele o ano passado, em janeiro do ano passado. É um refrigerante que utiliza suco de caju, a gente utiliza o próprio suco de caju. Tem um ano, é uma criança que estamos lançando, é um produto muito saboroso. Só existe uma fábrica de refrigerantes de caju no Brasil e nós somos o segundo com um refrigerante que
tem aquele saborzinho do caju no final. Sensacional. Sensacional. Vamos ver o que é que tem mais. Ah, rapaz, agora vamos para um licenciamento pesado, viu? Essa marca aí a turma conhece também. Essa é a marca muito querida pelos norte-riograndenses, né? Esse é o Grapete, 60 anos que produzimos ele. Quem bebe grapete, repete. Repete. Sensacional. Sensacional. Quanto tempo licenciados da Grapete? 60 anos que nós 60 trabalhamos. Eu acho que anos. o povo nem falava em franquia, né? E nós já éramos, há 60 anos, franqueados da Grapete. Você vê como são as coisas, não é? Explica para a gente e para quem está em casa como funciona essa questão de licenciamento. Essa questão de licenciamento, a gente tem, basicamente, ela é baseada em royalties, não é? Você se utiliza de uma grande marca, de uma marca que já é considerada importante no mercado, e ao invés de você trabalhar uma distribuição, que é uma operação simples de compra e venda, você trabalha com o seu, eu acho que um casamento melhor, né, do que uma distribuição onde, se você não tiver resultados, você é trocado por outro, não é? E aí, sucessivamente, você não tem um vínculo tão grande como uma operação de licenciamento. A gente é licenciado da Grapete há 60 anos e de outras marcas que você depois vai puxar aí dessa sua sacolinha, e essa é uma experiência que tem sido muito vantajosa para a gente, porque você tem um vínculo maior, não é uma operação, como eu falei, não é uma operação simplesmente distribuir, mas você desenvolver junto com o parceiro, junto com o licenciador, um projeto de longo prazo, um business plan de longo prazo, para que vocês juntos, juntando as forças, você consiga avançar nesse mercado tão competitivo que é o mercado de bebidas. Sensacional. E nesse contexto, a Grapete já são mais de 60 anos. Já são mais de 60 anos. Sensacional. Tem mais coisas aqui, viu? Ah, tem aqui o infantil, a linha infantil. Essa é uma linha de chás, né? Nós estamos começando agora com chás. Essa é uma marca que a gente estava pensando em lançar uma marca própria de chá. E não tínhamos marca definida, até que, conversando com um amigo nosso daqui do mercado, ele nos indicou um grande amigo dele, que também é produtor de chá lá no mercado de São Paulo, e ele já tinha essa marca lançada, né? E o nome da marca é Iaí. É Iaí, sucos e chás. São chás verde e preto. Eles são chás em vários sabores. Eu acho que tem uns 8 sabores, mais ou menos. E essa collab aqui com a marca Turma da Mônica? Pois é, que é outro desenvolvimento. Eles já fizeram um projeto de licenciamento também com a Turma da Mônica. A Turma da Mônica só licencia produtos em que ela acredita. Claro. Não é porque ela não vai lançar produtos em que ela não deposite o nome Turma da Mônica, sem não dúvida, em produtos que ela confia. Então, a Iaí é licenciado da Turma da Mônica. E aí tem a linha do Cascão, né, e da Magali, no caso aí. Perfeito. E da Mônica, que eu estou vendo, que são produtos, chás, que nós estamos iniciando agora a distribuição no mercado em que atuamos. Tem esse aqui, Quitubaína. Quitubaína. Essa foi lançada em 2019, é um refrigerante de infância. Ele é aqui muito já não é parecido. licenciamento, aqui é uma linha de produto Dori. Não, é um licenciamento também. Licenciamento também? A Quitubaína é uma marca registrada e de um parceiro nosso lá de Cuiabá. Ele teve muito sucesso no lançamento. Esse produto vende muito, principalmente no mercado da Bahia. Ah, de fato, eu estive lá em Cuiabá. Sim. E lembro disso aqui mesmo. Ele é de Cuiabá, é um grande parceiro, um mentor nosso. E ele compartilhou essa marca com a gente. E já lançamos desde 2019, é um sucesso de vendas também, viu, Emerson? Sensacional, meu. Agora tem uma marca aqui também, muito... Aqui é o Dori Cola, né? Que todo Esse é o mundo Dori já Cola conhece, zero. também zero. Zero açúcar. Né? Aqui. E agora vem uma marca pesadíssima, né? A Mormai. Energy Drink. Exatamente, Emerson. Essa é a marca Mormai. Nós já lançamos ela há mais de 14 anos, ela está muito bem consolidada em todo o Nordeste. Lá na Paraíba a gente tem uma participação muito expressiva, aqui a gente também está avançando bastante. Também com linha zero açúcar. Exatamente, a gente lançou o tradicional e esse ano a gente começou a lançar uma gama de sabores, passando pelo Ultra Zero, que é esse que você pegou o branco, passando pelo Melancia, esse aí é o Mango, são produtos energéticos tipo saborizados. De manga, sabor manga. É mesmo? São energéticos saborizados, porque o mercado de energético
ele está indo para essa variação de sabores que não tinha tempos atrás. Sensacional. E por último, esse aqui é um lançamento, eu não conhecia até então. Esse é o Ice Pego. Ice Pego. É uma bebida nova que acabamos de lançar. Está aí para que o pessoal está com um pouco menos de um mês de lançado, acho que está com 15 dias de lançado, é uma novidade nossa também. É mais uma novidade da Sidori, mostrando que, embora sejamos uma empresa centenária, graças ao time de líderes que temos na empresa e a capacidade das pessoas de inovar junto conosco, né, a gente faz com que essa empresa, embora seja madura na idade, é cheia de pessoas jovens que nos trazem inovações e produtos novos para a gente avançar nesse mercado tão competitivo como você já falou. E agora, Stanley, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória dentro da empresa. Me parece que essa é a sua segunda passagem, não é assim? Pois papai era uma pessoa que tinha muita preocupação com os filhos e naquela época, você até estava falando um pouco da sua trajetória, Emerson, a gente era criado para ser um profissional de alguma formação acadêmica, que fosse um médico, que fosse um engenheiro, né? Então sempre a gente estava com essa missão na vida da gente. E eu sempre fui muito voltado para negócios, eu sempre gostei muito de empreendedorismo. E ainda me lembro, quando eu era jovem, lá nos meus 15, 16 anos, minha mãe comprava aquelas revistas, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aí eu comprava muitas e lia muitos cases de várias empresas, e essas revistas até hoje faz muito sucesso, transformou num programa, né? Esse programa até hoje é muito legal desse tipo, você vê muitos casos de pessoas que conseguem, como você, não é? Evoluir na vida, porque o empreendedorismo ele é fantástico, né? Ele faz com que você multiplique a renda, você distribua muitos cargos, você consiga avançar e junto com você vão várias pessoas. Sem dúvida. Não é Sem dúvida. Um negócio onde muitas pessoas são envolvidas e você consegue distribuir riquezas com muitas pessoas. E você consegue, mais que isso, você consegue atingir gerações futuras. Pois é. Eu digo porque eu fui extremamente impactado por dois grandes empreendedores da região, né? Um deles é o seu Nevaldo Rocha. Sim. Eu não falei para você, mas o seu Nevaldo Rocha, ele bancou todo o meu ensino fundamental. Olha que maravilha. Porque na época existia a Escola Guararapes, onde os filhos dos funcionários tinham acesso a essa escola, uma escola de primeiríssima qualidade, que eu tenho certeza que a base que eu tenho hoje, se eu não tivesse participado dessa escola, se eu não tivesse tido essa oportunidade dada por ele, eu não sei onde eu estaria. E fora isso, a gente estava falando também sobre o seu Arione Diniz, onde eu tive a oportunidade de entrar na Ótica Diniz e evoluir muito. Então, com certeza, isso vai... Ou seja, eles me impactaram. Agora, eu estou impactando outras pessoas que vão impactar outras pessoas e a gente vai formando essa corrente. Aí você imagina uma empresa como a Dori com 114 anos. Fizemos agora em junho 114 anos de impacto. De impacto. 114 anos de impacto. Seu Nevaldo Rocha e o Diniz são ícones da nosso meio empresarial. Ele faleceu até um ano atrás, eu sigo o filho dele, né, e vi que ele deixou um legado muito importante para o Rio Grande do Norte. Deixou uma empresa... Para mim, ele fez mais pelo Rio Grande do Norte que muitos políticos. Exatamente. Por aí. E isso tem sido muito bom, esse aprendizado, a gente tem que estar olhando para essas pessoas para que a gente possa trilhar, sempre baseado em muita coerência, e isso para a gente é muito motivacional, não é? Isso motiva muito a gente a trabalhar, eu amo o que eu faço, eu adoro empreender, estou na Dori desde 1994, antes do Plano Real, vim para cá trabalhar com o seu Walter, que a gente já falou na primeira parte da nossa conversa, e fiquei por aqui até o ano 2000. Em 2000 eu voltei para Paraíba, onde também trabalhei até o ano de 2008. No ano de 2008, 2010 mais ou menos, eu deixei a empresa, fui trabalhar na iniciativa privada, numa multinacional, foi muito importante para mim. Eu consegui me desenvolver muito profissionalmente, porque eu saí daquele ambiente familiar e passei 10 anos morando fora daqui, em São Paulo, visitei também alguns países fora do eixo da América do Sul.
Perfeito. Foi muito importante. E aí teve uma hora que eu resolvi, essa empresa acabou sendo vendida para uma multinacional, e aí eu resolvi, era já uma multinacional que foi incorporada, na verdade. E aí eu resolvi voltar para casa e desde então, desde 2017, 2018, que eu voltei para a Dori e junto com um time maravilhoso, agradecer a todo esse time que está conosco hoje, são pessoas fantásticas. Sem time ninguém faz nada, sem bons líderes ninguém consegue avançar, e essas pessoas foram importantes demais, têm sido importantes no desenvolvimento da Dori. Então, Perfeito. Hoje é uma empresa que está muito bem consolidada no mercado, e tem muito, porque é um mercado muito grande. E um detalhe sobre a Dori, justamente sobre esses últimos anos, ela vem crescendo muito nos últimos anos. Confere? Sim. O que é que mudou? O que aconteceu? Eu acho que a gestão, um pouco, né, um pouco de envolver as pessoas no processo, dar poder às pessoas, conhecimento. A cultura da empresa mudou um pouco. Como é que foi o crescimento nesses últimos anos? Você gente estava falando sobre um crescimento muito alto nesses últimos anos. Pois é, Emerson, a gente cresceu uma faixa de 25% ao ano nos últimos 7 anos. Então, você tem aí quase que dobramos de tamanho, ou triplicamos, né? Porque Exato. Nós éramos uma empresa que vendíamos assim 200 mil caixas mês, hoje a gente vende 800. Então, multiplicamos por 4 vezes o tamanho dela, não é? E com isso veio todo um investimento que aconteceu logo após a pandemia. Nós fizemos investimento em toda uma linha nova de produção, em caminhões, em gente. Nós hoje somos 370 pessoas, fora aqueles que são agregados, são aqueles que prestam serviço, fornecedores. Tem uma conta que dizem que para cada pessoa que trabalha você tem 5, né, que estão ali servindo a empresa ou são familiares da empresa. São pessoas que você impacta diretamente no negócio. Então, a gente tem 350, a gente fala aí em 2.000, 1.500 a 2.000 pessoas são impactadas diretamente, né, ou indiretamente pelo nosso negócio. Você pega uma empresa com mais de 100 anos e, de repente, começa a ter um crescimento muito acentuado. Eu diria que vocês cresceram nesses últimos anos muito mais do que vocês cresceram em 100 anos. Pois é, a Dori ela se transformou numa mega empresa, assim, numa grande empresa, segundo os dados dos dados. Até eu estava fazendo uma pesquisa para saber em que posição a gente estava. A que você deve essa mudança? A cultura. A mudança da cultura da empresa, a mudança de que a gente tem que ter foco no engajamento, tem que ter foco eu acho que muito o líder, as pessoas são reflexos de um líder. E se você tem uma liderança coesa, se você tem uma liderança que dá exemplo, todas as pessoas seguem isso. Então, Emerson, você que é um empreendedor, você tem que dar o exemplo, você tem que puxar essa turma que são seus liderados para que eles... Você não pode estar dizendo que vai chegar para uma reunião e chegar atrasado. Então, tem várias mudanças que foram realizadas, principalmente na velocidade, na autorresponsabilidade, em transformar a Dori numa empresa mais ágil, embora pela idade, que ela é muito antiga, mas hoje, como eu falei para você, ela tem pessoas jovens. Eu chego lá na empresa e vejo que, embora tenhamos, claro, pessoas antigas lá, pessoas com 20 anos, com 15 anos, não é, que estão lá conosco, mas existem muitos jovens de 25, de 28, de 30, né, que estão lá conosco nos ajudando, porque não se consegue fazer nada só, nos ajudando a desenvolver essa empresa e a transformar no que ela é. Se você perguntasse a mim, a quem você acredita tudo isso, Stanley? Eu diria que eu acredito ao time, às pessoas que fazem a Dori, que a gente junto está construindo isso. Lógico, aos diretores, aos sócios que permitem que isso aconteça, mas também pelo esse time, essas pessoas que estão lá no dia a dia, nas rotinas do dia a dia, que fazem com que a gente tenha uma velocidade muito maior que a gente teve outrora. E isso tem feito para transformar a Dori no que ela é hoje. Legal, sensacional ver um camarada dessa envergadura, de uma empresa desse tamanho, acreditando quase que 100% aqui, todo sucesso ao seu time, ou seja, às pessoas, e claro, você está certo. Outra coisa que me chama muita atenção, e a gente até falou sobre isso, é o fato da Dori, ela está concorrendo e se posicionando entre grandes marcas mundialmente famosas. Eu queria entender um pouco mais como é feito esse trabalho de posicionamento de marca, para que ela consiga ter ali aquela sua fatia.
quais ações que vocês fazem no dia a dia, como que vocês conseguem chegar nesse resultado, mesmo enfrentando esses gigantes? Pois é, aí eu agradeço aos nossos clientes, não é? Porque não é fácil. Não sei se vocês sabem, mas existem políticas aí de compra de espaços nos supermercados, onde os líderes compram até 95% de espaço de uma prateleira, né? Restando ali 5% para nós. E isso tem sido muito difícil. Mas, graças a Deus, a gente tem um carinho tanto do povo norte-riograndense e do povo nordestino, né? E dos nossos parceiros, compradores e proprietários de supermercados, os proprietários das redes, as redes de supermercado. A Dora ela tem um conceito que foi construído ao longo de muitos anos, né, e reforçado agora, porque quando eu cheguei na Dora em 2017, a gente tinha 2 promotores de venda, hoje a gente tem 40 promotores de venda. Então a Dora hoje ela tem ela conquistou isso com um trabalho muito focado no mercado, focado em instalar, atuando. A gente tem muitas ações comerciais, muitas ações de degustação. A gente está sempre pondo à prova os nossos produtos para que o norte-riograndense e o nordestino, ele valide nossos produtos e escolha ele na hora que está lá na prateleira, que é quase que dominada pelos grandes, mas ele dá a nossa preferência. Isso tem sido muito bom para a gente e eu espero que isso continue por longos anos, e para isso a gente cuida muito dos nossos produtos, cuida muito dos nossos processos de qualidade, para deixar nossos produtos como as mesmas qualidades ou até superior à das grandes marcas internacionais. Sensacional. Me parece, quando você fala que botando à prova os nossos produtos, você tem uma aposta muito grande na qualidade do produto. Sim, eu acho que a qualidade, Emerson, e você também está desenvolvendo projetos, a gente tem que ter algum diferencial no nosso negócio. E com o passar do tempo e as dificuldades financeiras, a gente tem visto aí muitos produtos que começam a tirar o produto. Quanto mais você tira dele, mais você o empobrece. Você vai tirando produtos ou ingredientes que vai caindo a qualidade do produto. E a gente resolveu não fazer isso. Por isso que algumas vezes o produto Dora está num preço superior aos produtos mais baratos, porque a gente não optou por ter um produto o mais barato do mercado. Porque quando você faz isso, você começa a comprometer a qualidade do seu produto. E a gente não tem isso como primícia. Não podemos comprometer a qualidade do nosso produto. Então, às vezes, a gente está um pouco diferenciado, lógico, bem longe dos atuais líderes de mercado. Eles estão muito mais altos do que nós, os valores são muito maiores, mas não tão baixos como os que resolveram tirar dos seus produtos os ingredientes que proporcionavam a qualidade. Sensacional. E sobre esse lançamento do produto zero açúcar? Hoje a gente tem informações online do mercado, a gente acessa uma plataforma que nos diz o que é que está acontecendo no mercado. E para todos que dizem, o mercado de refrigerante está se acabando, o produto está se acabando, não, o refrigerante não está se acabando. Refrigerante cresce constantemente, desde 2012, ele teve uma quedinha lá no ano de 2012, e desde então ele cresce 4%, 5% ao ano, é um crescimento até substancial. Para o tamanho, é muita coisa. Para o mercado, que a gente está falando em 16 bilhões. Para o tamanho e para o alcance, né? Porque é um mercado que já tem um tamanho muito grande e já tem um alcance muito grande. Exatamente. Então, assim, isso torna ainda mais forte esse fato de você ter crescido tanto nesses últimos anos. Sim, principalmente não é para qualquer um, não. Principalmente por acreditar, né? A gente acreditou que é possível e o time foi e conquistou, não é? Eu tiro só trazendo um paralelo, Stanley, porque assim, nossa empresa, falando pela nossa, ela cresceu muito, mas tinha um mercado ali paralelo a ser explorado, e a gente está indo em busca desse mercado paralelo. É tipo um mercado que não está sendo explorado, mas fazer o que vocês fizeram dentro do mercado que vocês estão inseridos é um negócio que me causa muito impacto. Pois é, você lida com construção e com imóveis, Emerson, e você sabe que há um déficit habitacional muito grande no Brasil. Exatamente isso. E no caso do refrigerante, a gente tem um produto que cresce. Olha só, o Brasil passou para o 3º mercado mundial de refrigerantes. Só que é o 19º em consumo per capita. Então,
Então, você tem um nível de crescimento muito grande ainda, porque a gente tem um pouco consumo, só que a gente tem 200 milhões de brasileiros que consomem refrigerante. Então, qualquer variação no PIB, qualquer crescimento, ele impacta muito grande, tem um impacto muito grande no refrigerante. Paralelamente a isso, nós hoje não somos uma indústria de refrigerantes só. Nós trabalhamos com refrigerantes, nós trabalhamos com energéticos, nós trabalhamos com refrescos e nós trabalhamos agora com chás. Então, a gente está hoje com uma linha que atende desde a pessoa que tem uma visão de natural, né? E aí esses naturais que a gente trabalha hoje como chá que a gente mostrou na primeira sessão, eles não têm açúcar, eles não têm sódio, eles não têm aromas artificiais, são produtos extremamente naturais que atendem aquelas pessoas que têm uma necessidade de repor suas necessidades de hidratação com produtos mais saudáveis. E, por outro lado, você me perguntou sobre o zero. A expectativa do zero da gente é muito boa. A gente olhou para os números, viu que a principal player... Você tem ideia dos números? A principal player do mercado, todo mundo está dizendo a principal player já vende mais o produto sem açúcar do que com açúcar. Não é bem assim. Hoje a gente tem um produto, exemplo, o mercado de refrigerantes cresceu 5% o ano passado. No principal player, que domina 60% do mercado, 1% foi no com açúcar, 44% foi no sem açúcar. Só que o sem açúcar é de uma base muito pequena ainda. O grande consumo de refrigerantes ainda no Brasil é 100% açúcar. Não é? Então, agora tivemos que fazer uma pequena redução, como todas as fábricas no Brasil, não é? Mas existe muito espaço para os refrigerantes sem açúcar. A gente lançou ele faz mais ou menos uns 6 meses e as vendas vão indo muito bem, o produto está sendo muito bem aceito e eu queria que o telespectador experimentasse os produtos Guaraná e Cola Zero nosso, da marca Dory, que são especiais e muito saborosos. Stanley, agora eu queria sair um pouquinho mais da história da Dory e falar da sua história propriamente dita. Você, quanto empreendedor, você teve algum mentor? Quem é um empreendedor que não tem mentor? Né? Eu tenho um mentor, alguns mentores, primeiro os meus mentores principais, e veio através desse mentor maior, vamos dizer assim, que é Cláudio, é um empresário do ramo de bebidas com quem eu trabalhei 7 anos, e ele me ensinou a ler livros. Eu sempre quis ler e nunca consegui estabelecer uma conexão com a literatura. E foi aí que ele começou a me dar livros, e teve 2 livros muito importantes que ele me deu, que mudou minha vida. Posso citá-los aqui? Claro, pode. Um deles é de Napoleão Hill, que é um livro de 1930, que ele fala das 16 leis do sucesso. Ele mostra, é um empresário, naquela época, tinha uns 3 empresários que eram muito amigos, que eram Thomas Edison, Henry Ford e Andrew Carnegie, que foram o Henry Ford, todo mundo sabe, dos carros Fords, o Thomas Edison, todo mundo sabe, que inventou o telefone, e teve também o Andrew Carnegie, que era das empresas de estradas de ferro. E ele contratou um cara que, na época, Napoleão Hill, um jovem jornalista, para que ele fizesse uma pesquisa para saber por que as pessoas faziam sucesso, qual era a razão de pessoas terem sucesso e pessoas não terem sucesso. E essa pesquisa durou 20 anos. Essa pesquisa envolveu mais de 16 mil entrevistas e ele conseguiu mapear as 16 leis que poderiam levar uma pessoa ao sucesso. É um livro de 1930, mas que é extremamente atual. Tem algumas diferenças lá nas referências de valores, mas é um livro que eu estou, inclusive, relendo ele agora. E esse livro é muito importante. Outro livro que eu li também muito importante é o Princípios, do Rei Dalio, que trata de como você tem que tratar a sua vida com os princípios que regem um negócio para que você não caia na vala, né, de distorcer um ambiente profissional. Então, esses são os livros que mais marcaram minha vida. E o Cláudio, eu trabalhei 7 anos com ele, então estive ao lado dele 7 anos, é um empreendedor nato. Ele até hoje é uma grande referência para mim. Ele me ajudou a lançar vários produtos. Esse Quitubaína, inclusive, foi ele que lançou. Muito bom. E eu dizia, Cláudio, você está lançando Quitubaína, isso não vai dar certo.
ele conseguiu restabelecer a empresa dele, você deve ter tomado lá em Cuiabá, você foi por lá, e ele é a minha referência. Eu acho que toda pessoa, né, a gente tem que trabalhar com referências e com pessoas que te ajudem a levar para... Porque tem aquela história, né? Tem pessoas que te levam para frente, tem aquelas pessoas que te deixam de lado. Então, sempre que você tem que estar com pessoas que te puxem para cima, né? Sem dúvida. É aquilo que eu falei para você no começo da conversa. Sempre que você está com um homem, ele sempre tem alguma coisa importante para te falar. Então, você tem que estar ouvindo e esperando, porque sempre vai aparecer um insight ou alguma coisa nova que vai ser importante para a sua vida. Sensacional. Durante a sua trajetória, Stanley, teve algum momento, algum tombo que te ensinou alguma coisa? Nossa, vários tombos, Emerson. Vários, né? Engraçado assim, eu não sou muito dos orgulhos, não é? Mas eu passei por muitos problemas na minha vida e às vezes minha esposa, que é minha apoiadora, né? Que você sabe que a gente tem sempre que ter um porto. Sem e dúvida. eu estou com ela, graças a Deus, há 34 anos e ela sempre diz, você já passou por tantos desafios na sua vida. E eu não me lembro dos desafios e até que lembro, só que eu acho que eu uso uma mecânica de não ficar... É porque tem uma frase lá em Provérbios que diz, nunca olhe para o lado nem para trás, olhe sempre para frente. Né? Então é isso que eu uso como regra de vida, Emerson. Ficar olhando para trás, para as dores do passado, não vai me levar para lugar algum, elas só vão me prejudicar, eu vejo dessa forma. Então eu sempre procuro limpar isso da minha vida. E sempre é um grande aprendizado, né? Sim. Assim, tirando por mim, uma das principais viradas para que a gente chegasse até agora partiu de um tombo. Pois é. Então, eu levei um tombo ali e praticamente naquele tombo, naquele momento, eu tomei a decisão de crescer numa velocidade maior do que eu vinha crescendo. Eu digo, pai, só tem uma solução para isso. Aí a minha equipe, qual é? Eu digo, a gente vai crescer mais agora. Pois é, porque na vida, né, eu sou cristão, eu Sim. creio em Deus, né, eu creio em Jesus Cristo, e na vida, eu sempre disse isso para um amigo meu, que ele... Teve uma vez que eu passei mal na estrada, engraçado, eu vinha na estrada, eu moro em João Pessoa e faço muito esse trecho, acho que eu comi alguma coisa e me fez mal, e eu parei na estrada e passando muito mal e apareceu uma pessoa na minha frente, e ele disse, eu disse, você pode levar meu carro? Porque eu não estou sem condições de dirigir. E aí ele levou meu carro e eu, conversando com ele no trecho, ele me falou da perda de um filho que ele teve. Né? E ele disse, pai, eu perdi meu filho e fui eu que levei para o enterro, aquela criancinha lá de poucos dias de vida. E eu disse a ele, Alan, na vida a gente tem que entender o para quê das coisas, porque Deus tem sempre um propósito para a nossa vida. E na vida tudo tem um para quê. Como você enfrentou esse para quê, eu já enfrentei vários, né? A gente tem que estar muito preparado. Eu acho que na vida a gente nunca pode estar achando que está tudo certinho. Que a gente está falando aqui que a Sidori está bem, e está realmente bem, que está em esse desenvolvimento, mas a gente tem que estar sempre preparado para um revés. Eles acontecem, e eles acontecem quando a gente menos espera, né, Emerson? Então a gente tem que estar sempre pronto. Então, quando você puder fazer, de você se preparar e estar preparado, né? Porque às vezes você nem está preparado, porque não tem jeito de se preparar, porque o revés, até por mais preparado que você esteja, ele vem mais forte. Mas você tem que ter paciência, você tem que ser firme, e com certeza você vai superar, porque Deus está lá do seu lado e Ele vai lhe tirar dessa. Eu vejo dessa forma, essa é a minha forma de ver o mundo. E eu tenho uma pergunta, baseado nas coisas que você estava falando, até inédita aqui no nosso programa. Eu queria que você trouxesse para a gente, Stanley, um paralelo do papel da família, da sua família, no seu sucesso. O papel da família no meu sucesso é fundamental. Eu diria que é fundamental. Eu sou a pessoa eu sou o pilar da minha família, né, da minha família que eu digo dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, nenhum está na empresa, no negócio. Mas minha esposa e meus 3 filhos e a minha árvore, não é? Porque já tem neto, não é? Já tem os agregados, que são as esposas, os filhos, as namoradas, né? E isso é muito gratificante. Eu acho assim, se tem uma coisa que me motiva a viver, a ir buscar novos desafios, além de gostar muito do empreendedorismo, é a minha família, ela é a base.
não é, Emerson? Então, a família ela é a base de tudo na vida na minha vida, eu acredito na vida de muitas pessoas. Perfeito. E qual conselho, para encerrar, qual conselho que você dá para aquele camarada que está abrindo uma empresa, que pensa em construir uma marca, uma longevidade, uma empresa que vá ser herdada pelos seus filhos? Pois é. Tem uma dada assim que eu acho muito importante, né? A gente tem o brasileiro ele tem uma veia empreendedora muito grande e ele nunca quer olhar para a frieza dos números. Os números eles são frios, são chatos, são incômodos, né? Então assim você tem que ter sua veia empreendedora, mas você também tem que ter olhar para os números, acompanhar o desenvolvimento da sua empresa, porque eles são incômodos às vezes, mas às vezes não. E você precisa ter domínio dos números para que você saiba o que é que está acontecendo na sua empresa e como é que você pode projetá-la para o futuro. Sem dúvida. Então, eu sempre fui uma pessoa que, cada dia mais, e aí nos últimos anos, eu tenho me voltado muito para entender a empresa e, graças a Deus, a gente já está num nível de entendimento e de maturidade na nossa empresa muito grande, que, embora ela tenha 114 anos, ela não tinha. Mas hoje, graças a Deus, a gente está num nível de... E é o trabalho, de novo, do nosso time, né? A gente conseguiu chegar num nível de amadurecimento muito forte. E é isso que eu digo para um empresário, para um empreendedor. Você tem que ter dois lados, dois chapéus, né? O chapéu do empreendedor, aquele cara que vai para frente, que não pode desistir nunca, desde que ele acredite no seu propósito e nunca no propósito de para você. Porque você vai se dar bem. Muitas pessoas que estão ao seu redor vão se dar bem também. Isso é uma motoniveladora que sai limpando tudo, não é? E acompanhe também os números da sua empresa, não deixe que essas coisas levem, porque depois fica muito difícil de você voltar. O que você está falando, até para encerrar, aconteceu comigo. Eu estava com uma empresa batendo recordes de faturamento, mas sem funcionar. Aí, realmente, se eu não paro, se eu não olho para os números... O que todo empreendedor deve pensar é como fala na Fundação Dom Cabral, faturamento é vaidade, lucro é o sonho e o caixa é o rei. Então, tenham sempre reservas para administrar as adversidades que elas virão. Então, você tem que ter sempre resguardado para não ter que recorrer a bancos, ter que recorrer a dinheiro caro, principalmente nos momentos atuais que esse Brasil está vivendo. Exatamente. Não, e são muitos os casos de empresas que passaram a ter resultado melhor com faturamento menor. Ou seja, estava faturando errado. Exatamente. Nós somos um caso. Esse ano a gente estava com uma atividade no Ceará, a gente resolveu voltar, não é? E não atuar no Ceará durante esse ano, porque as margens diante das informações que tem lá, dos produtos que tem lá com informalidade, e você concorrer com uma empresa que tem 100% das suas atividades registradas, que não tem formalidade, é muito difícil concorrer com empresas informais que tinham lá no mercado. É outro nível de custo. Exatamente. Então a gente resolveu sair e estamos muito bem, devolvemos o resultado à nossa empresa e estamos muito felizes. Sem o Ceará não tem problema, outro momento a gente volta lá, porque a gente não pode desistir nunca. Quem está nesse mercado tem que sempre tentar. Não tenho dúvida que vai voltar. Ficamos por aqui com esse bate-papo incrível, onde eu aprendi muito. Vou pessoalmente lá visitar as indústrias. Para você que está em casa, até a semana que vem com o próximo Conexão em Base.